Há dias em que acordamos e o peso do mundo parece maior do que nós. Os compromissos, as responsabilidades, os problemas não resolvidos, as lutas internas, as expectativas dos outros e até as nossas próprias cobranças se tornam como um fardo pesado demais para carregar. É nesse cenário que muitos acreditam que precisam provar sua força, como se a vida fosse um campo de batalha onde o mais resistente vence. Mas a verdade que a palavra de Deus nos mostra é muito diferente. Não é na força do homem que está a vitória, e sim na dependência total do Senhor. Quando estamos sobrecarregados, a nossa alma grita por descanso. E esse descanso não é encontrado em férias prolongadas, em noites de sono sem fim ou em isolamento do mundo. O descanso verdadeiro é encontrado na presença de Jesus. Ele mesmo disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. O mundo pode dizer que ser forte é suportar tudo sozinho, que é preciso calar a dor e sorrir como se nada estivesse acontecendo. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira fortaleza está em reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. Paulo aprendeu essa lição quando ouviu do próprio: "Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Isso significa que quando você chega no seu limite, quando não consegue mais suportar, é exatamente aí que o poder de Deus começa a se manifestar. Não é prova de fraqueza chorar diante de Deus, pedir ajuda, reconhecer que não dá conta sozinho. Pelo contrário, essa é a atitude mais sábia que um ser humano pode ter, porque é nesse ato de entrega que o Senhor assume o controle. Imagine por um momento a cena de Pedro andando sobre as águas. Ele havia dado alguns passos em direção a Jesus, mas quando reparou na força do vento e nas ondas que o cercavam, começou a afundar. O que ele fez? Gritou: "Senhor, salva-me!" Mateus 14:30. Se Pedro tivesse tentado provar sua própria força, se tivesse acreditado que poderia nadar até o barco ou resistir por conta própria, provavelmente teria se perdido no mar. Mas ao reconhecer sua limitação e clamar por Jesus, a mão do Mestre o alcançou imediatamente. É exatamente assim com a nossa vida. Enquanto pensamos que conseguimos resolver tudo sozinhos, nos afogamos nas preocupações. Mas quando clamamos, quando entregamos o controle a Jesus, Ele nos segura e nos conduz à segurança. É por isso que você não pode deixar que o tempo sugue as suas forças. Muitas pessoas passam anos tentando resolver seus problemas com estratégias humanas, se desgastando, perdendo saúde emocional, física e espiritual. Investem toda a sua energia em correr atrás de coisas que o tempo, mais cedo ou mais tarde, vai corroer. Correm atrás de status, de reconhecimento, de bens materiais, de uma aprovação que nunca vem. E nessa corrida, perdem o essencial. O tempo de estar na presença daquele que tem o poder de transformar todas as coisas. Jesus não chamou você para viver sobrecarregado, mas para experimentar a paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo escreveu algo profundo em Filipenses 4, 6, 7. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Perceba que a promessa não é que Deus resolverá todos os problemas exatamente da maneira que pedimos, mas que Ele nos dará uma paz que vai além da lógica. Uma paz que não depende das circunstâncias, que é capaz de guardar o coração no meio da tempestade. Essa paz só é encontrada em Jesus e só é recebida por aqueles que decidem parar de lutar sozinhos e se rendem ao cuidado do Pai. Quando você se coloca diante de Deus, não apenas para pedir, mas para estar em sua presença, algo extraordinário acontece. A alma cansada encontra refrigério, os pensamentos acelerados encontram direção, o coração angustiado encontra consolo. É nesse lugar secreto, onde ninguém vê, onde não há holofotes, que Deus restaura as suas forças. O salmista entendeu isso quando escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Salmo 23, 1, 3. Note que é o Senhor quem guia, quem leva, quem dá descanso. O papel da ovelha é apenas confiar e seguir. Talvez você tenha entrado em uma rotina onde tudo parece uma luta sem fim. Acorda cansado, vive preocupado, vai dormir angustiado. Acorda novamente com o mesmo peso e assim os dias se repetem. Mas hoje o Senhor te lembra, você não precisa carregar isso sozinho. Entregar o controle a Ele não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. É reconhecer que existe alguém infinitamente maior, mais sábio e mais poderoso que você, e que Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Jesus disse em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, não cuidará de você? Se Ele veste os lírios do campo com tamanha beleza, não vestirá também a sua vida de graça, de provisão e de cuidado? É verdade que a vida exige muito. Há responsabilidades que não podem ser ignoradas. Trabalho, família, estudos, compromissos. Mas há uma diferença entre fazer aquilo que está ao nosso alcance e carregar o peso de tudo, como se fôssemos responsáveis pelo mundo inteiro. A parte que cabe a você, faça com excelência, mas o que ultrapassa suas forças, entregue nas mãos de Deus. Ele não pede perfeição, ele pede dependência. Ele não exige que você seja capaz de tudo. Ele apenas quer que você confie nele em tudo. Há uma história no Antigo Testamento que nos ensina muito sobre isso. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho e atrás vinha o exército de Faraó. Era uma situação impossível. Não havia saída, não havia recurso humano capaz de livrá-los. O desespero tomou conta e muitos começaram a reclamar. Mas foi nesse momento que Deus falou a Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14:14. E o que aconteceu em seguida foi um dos maiores milagres da história. O mar se abriu e o povo atravessou em segurança. Isso é prova de que existem batalhas que não foram feitas para você lutar, foram feitas para você confiar e ver o agir sobrenatural de Deus. Quantas vezes você tem tentado resolver sozinho aquilo que só Deus pode fazer? Quantas noites sem dormir, quantas lágrimas derramadas, quantos planos frustrados, quantos caminhos sem saída. Talvez tudo isso seja o reflexo de uma vida tentando carregar um peso que não lhe pertence. Jesus está te chamando hoje a descansar, a entregar, a confiar. Ele não falha, ele não atrasa, ele não esquece. Ele é fiel para cumprir cada promessa. A vitória que você tanto deseja não virá da sua força, mas da sua entrega. O inimigo pode tentar te convencer de que descansar em Deus é desistir. Mas, na verdade, descansar em Deus é o maior ato de fé. É declarar: Senhor, eu sei que não tenho o controle, mas sei que Tu tens. Eu sei que não posso, mas sei que Tu podes. Eu sei que o tempo me desgasta, mas em Ti encontro renovo. Essa é a postura de quem confia, e quem confia jamais será confundido. Hoje você pode estar sobrecarregado, mas isso não será para sempre. A promessa de Deus é que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa promessa é para você. Mesmo que agora a sua alma esteja cansada, mesmo que o corpo esteja fraco, mesmo que as emoções estejam abaladas, existe renovo para quem decide esperar no Senhor. Ele não promete ausência de lutas, mas promete presença constante no meio delas. Por isso, não deixe o tempo sugar as suas forças. Não permita que a ansiedade roube o seu amanhã antes mesmo que ele chegue. Não permita que as preocupações dominem o seu coração. Hoje escolha entregar, descansar e confiar. Jesus tem tudo aquilo que você precisa: paz, consolo, direção, força e esperança. Ele é a fonte inesgotável, e quem bebe dessa fonte nunca mais terá sede. Você não precisa provar que é forte. Não precisa mostrar ao mundo que consegue lidar com tudo. Basta reconhecer que em Cristo você já é mais que vencedor. Basta acreditar que o mesmo Deus que abriu o mar, que livrou Daniel da cova dos leões,
que sustentou Elias no deserto, é o mesmo que está cuidando de você agora. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então levante a cabeça, respire fundo e entregue este dia, esta semana, este mês, este ano nas mãos do Senhor. Não importa como você começou a caminhada. O que importa é como você vai terminá-la. E se você permanecer em Cristo, pode ter certeza, você vai vencer. Existem momentos na vida em que tudo parece se mover em uma velocidade que não conseguimos acompanhar. As notícias chegam de todos os lados. Os problemas se multiplicam. As expectativas se tornam maiores e o coração se vê em um estado de constante agitação. Muitos se perguntam, será que vou dar conta? Será que vou conseguir vencer mais essa batalha? O medo do fracasso, da perda, da decepção e até da rejeição se instala como uma sombra, roubando a esperança. É nesse ponto que Deus nos chama a olhar para além do visível e a enxergar com os olhos da fé. Porque a fé não é um sentimento passageiro, não é uma ilusão para acalmar a mente, mas uma certeza firmada na palavra de Deus que jamais falha. A fé é o antídoto para a ansiedade que corrói a alma. Quando você decide crer em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato, você está declarando que Ele é maior que as circunstâncias. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de homens e mulheres que não tinham nada em suas mãos, mas tinham uma fé inabalável. Abraão, por exemplo, já em idade avançada, ouviu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Humanamente era impossível, mas ele creu contra a esperança. E sabe o que aconteceu? Ele viu a promessa se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Assim também acontece conosco. Deus nos faz promessas, mas muitas vezes olhamos para nós mesmos e pensamos, eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, eu não tenho forças. E realmente por nós mesmos não temos. Mas a fé nos leva a tirar os olhos de nós e colocá-los em Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, permaneceu firme. Mas quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. O que isso nos ensina? Que a fé só se sustenta quando o nosso foco está em Cristo, não nas circunstâncias. Talvez você esteja enfrentando um mar agitado agora. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um relacionamento abalado, um sonho adiado, um futuro incerto. O vento sopra forte, as ondas se levantam e você sente que está afundando. Mas lembre-se, Jesus está estendendo a mão, assim como fez com Pedro. Ele não vai deixar você se perder. Ele está ao seu lado, pronto para te sustentar, se você apenas clamar por ele. A fé não anula o sofrimento, mas dá sentido a ele. Paulo, em suas cartas, falava das aflições como algo leve e momentâneo, quando comparadas à glória eterna que Deus está preparando. Isso não significa que a dor seja pequena, mas que diante da eternidade, ela se torna passageira. O que você vive hoje pode parecer insuportável, mas não será para sempre. Existe uma promessa de que todas as lágrimas serão enxugadas e não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Essa é a esperança que nos sustenta, saber que a nossa história não termina no sofrimento, mas na vitória que Cristo conquistou na cruz. Não permita que as lutas do presente te façam esquecer das promessas de Deus. Ele não muda, ele não falha, ele não se contradiz. Se ele diz que vai te sustentar, é porque vai. Se ele disse que vai abrir portas, é porque já preparou o caminho. Se ele disse que vai renovar as suas forças, é porque está pronto para derramar sobre você um novo fôlego. Mas é preciso confiar, esperar e permanecer firme, mesmo quando tudo parece contrário. Há um texto em Isaías 43 que é poderoso. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Perceba que a promessa não é que não passaremos pelas águas ou pelo fogo, mas que não seremos destruídos por eles. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas presença constante em cada uma delas. E a presença dele é suficiente para nos dar a vitória. É nessa presença que você encontra forças para continuar. É nela que sua alma cansada encontra descanso. É nela que o desespero se transforma em esperança. O salmista dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Habitar significa permanecer, não visitar de vez em quando. É preciso fazer da presença de Deus um lugar constante e não uma alternativa de emergência. Muitos buscam ao Senhor apenas quando as coisas dão errado, mas o convite é para viver todos os dias debaixo da sombra do Onipotente. Porque ali não há medo que permaneça, não há acusação que prospere, não há inimigo que resista. O tempo pode até tentar roubar as suas forças, mas aquele que habita em Deus encontra renovo constante. E cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Isso significa que não importa o que aconteceu ontem, hoje você pode recomeçar. Talvez ontem você tenha chorado, tenha falhado, tenha sentido que não aguentava mais. Mas hoje Deus está te dando uma nova oportunidade, um novo sopro de vida, um novo caminho para trilhar. Não é tarde demais para confiar novamente. Não é tarde demais para se levantar. Não é tarde demais para crer que a vitória virá. Se você olhar para trás, verá que já enfrentou muitas coisas que achava impossíveis. E ainda assim está aqui. Quantas vezes você pensou que não conseguiria suportar, mas Deus te sustentou? Quantas vezes a dor parecia insuportável, mas a graça dele te alcançou? Isso é prova de que o mesmo Deus que te trouxe até aqui não vai te deixar agora. Ele não começa algo para abandonar no meio do caminho. O Deus que iniciou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o fim. Talvez você ainda não veja, mas Deus já está trabalhando. Enquanto você ora, Ele move céus e terra em seu favor. Enquanto você descansa nele, Ele organiza o que parecia confuso. Enquanto você confia, Ele abre portas que estavam trancadas. Muitas vezes, não percebemos porque queremos respostas imediatas, mas o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o momento certo de agir, porque enxerga o quadro completo da sua vida. Você vê apenas uma parte, mas Ele vê o todo. Por isso, não desanime se a resposta ainda não chegou. Não perca a fé porque ainda não viu o milagre. Continue crendo, continue orando, continue esperando. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo pode trazer à vida sonhos que você julgava mortos. O mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes pode multiplicar os poucos recursos que você tem hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir caminhos onde não há saída. Ele continua sendo o Deus do impossível. E sabe o que é mais lindo? Ele não exige de você uma fé perfeita, inabalável, sem dúvidas. Ele só pede um coração sincero. O próprio Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Isso significa que mesmo uma fé pequena, se colocada nas mãos do Deus grande, é capaz de realizar milagres extraordinários. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do Deus em quem você crê. Então, ainda que cansado, continue crendo. Ainda que ferido, continue caminhando. Ainda que em lágrimas, continue adorando. Porque a vitória não é para os que nunca caem, mas para os que se levantam em Cristo. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas ele não tem poder para te manter no chão. O Senhor é aquele que ergue o caído, que fortalece o abatido, que restaura o quebrantado. Hoje Deus está te chamando a dar mais um passo de fé. Talvez seja perdoar alguém que te feriu. Talvez seja recomeçar algo que você desistiu. Talvez seja apenas confiar mais um pouco, mesmo sem entender. O importante é não parar. A caminhada pode ser longa, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem. E quando você olhar para trás, verá que cada lágrima, cada oração, cada noite difícil se transformaram em testemunho do cuidado de Deus. Você não foi criado para viver em derrota. Você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A vitória já foi conquistada na cruz. O sangue de Jesus já selou a sua história. E se ele venceu a morte, o maior dos inimigos, não existe nada que você não possa vencer nele. A sua parte é apenas crer, esperar e permanecer firme. E quando o tempo tentar sugar as suas forças, lembre-se, a sua fonte não é o tempo, é Deus. Ele é eterno, ele é inesgotável, ele é imutável. Nele você encontra tudo o que precisa para prosseguir. Há um segredo precioso que muitos ainda não descobriram. A vida cristã não é sobre lutar para sobreviver,
mas sobre aprender a descansar nos braços de quem já venceu todas as batalhas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não conquistou apenas a nossa salvação, mas também a vitória sobre tudo aquilo que poderia nos derrotar. A cruz não foi o fim, foi o início de uma nova história para todos aqueles que creem. E se ele já venceu, por que ainda insistimos em carregar fardos que não nos pertencem? Por que ainda tentamos lutar batalhas que já foram ganhas? Talvez porque ainda não aprendemos a confiar de todo o coração. Confiar é um dos maiores desafios para o ser humano. Confiar significa abrir mão do controle, deixar de lado a necessidade de saber cada detalhe, de planejar cada passo, de prever cada resultado. Confiar é colocar o futuro nas mãos de Deus, sem medo do que virá. Mas a ansiedade insiste em sussurrar. E se não der certo? E se Deus não responder? E se você falhar novamente? É por isso que confiar exige fé. E fé não é ausência de dúvidas, mas é decidir acreditar mesmo diante delas. Abraão é chamado o pai da fé porque acreditou no que parecia impossível. José confiou em Deus mesmo sendo vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Davi acreditou na vitória mesmo quando todos o viam apenas como um menino diante de um gigante. Daniel não deixou de confiar mesmo quando foi lançado na cova dos leões. Esses homens não eram perfeitos, mas tinham algo em comum. Não deixaram que as circunstâncias determinassem a sua fé. Eles olharam para Deus e encontraram forças para permanecer. E é isso que o Senhor te chama a fazer hoje. Talvez você esteja diante de gigantes que parecem intransponíveis. Talvez esteja dentro de uma cova escura, sem saber como sair. Talvez sinta que foi traído, esquecido ou abandonado. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada lágrima que caiu dos seus olhos, cada oração feita em silêncio. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Ele está no controle, e mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo em seu favor. A vitória em Cristo não é apenas sobre grandes inimigos visíveis, mas também sobre as batalhas internas que travamos todos os dias. Quantas vezes você luta contra o desânimo, contra a insegurança, contra a falta de esperança? Quantas vezes o medo tenta te paralisar, a culpa tenta te condenar, a voz do inimigo tenta te convencer de que você não vai conseguir? Mas lembre-se, você não está sozinho nessa guerra. O Espírito Santo habita em você e Ele é o Consolador, o guia, a força que te sustenta. É Ele quem sussurra ao seu coração quando tudo parece perdido. Não temas, eu estou contigo. É Ele quem te dá coragem para dar mais um passo quando suas pernas estão cansadas. É Ele quem transforma sua fraqueza em força e sua dor em testemunho. Você não precisa lutar sozinho, porque dentro de você habita o poder do próprio Deus. Talvez você esteja dizendo, mas eu sou tão fraco. Eu erro tanto, eu não consigo ser perfeito. E é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta. Não é sobre perfeição, é sobre dependência. Não é sobre merecimento, é sobre misericórdia. E Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Isso significa que não há erro tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. Não há queda tão profunda que o amor dele não possa alcançar. Você não precisa provar o seu valor para Deus. Ele já te amou antes mesmo de você nascer. Ele já deu o seu filho por você quando ainda estava distante. O amor dele não depende do que você faz, mas de quem ele é. E ele é amor. Esse amor é capaz de curar as feridas mais profundas, de restaurar os sonhos mais quebrados, de dar vida ao que parecia morto. Esse amor é a fonte da sua vitória. Quando você entende isso, a vida muda. Você para de viver tentando ser forte por conta própria e começa a viver sustentado pela força de Deus. Você para de buscar a aprovação nas pessoas e começa a viver para agradar ao Senhor. Você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para as promessas. E as promessas de Deus são imutáveis. Ele disse que estaria contigo todos os dias até o fim dos tempos. E Ele não mente. Ele disse que você é mais que vencedor em Cristo, e essa é a sua identidade. A vitória em Cristo não significa ausência de lutas.
mas significa que, independentemente do resultado, você já venceu porque ele venceu por você. Mesmo que o mundo diga que você perdeu, no reino espiritual, você já tem a vitória garantida. Porque a verdadeira vitória não é conquistar coisas, mas permanecer firme até o fim. A verdadeira vitória é guardar a fé, mesmo quando tudo conspira contra. E verdadeira vitória é não desistir, mesmo quando tudo dentro de você diz para parar. E se hoje você sente que não tem forças, lembre-se de que a sua força não vem de você. Ela vem do Senhor. O profeta Isaías disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que esperar não é perder tempo. Esperar é se abastecer na presença de Deus. Esperar é confiar que Ele está preparando algo maior do que você imagina. Esperar é declarar que mesmo sem ver, você acredita. Você pode estar no vale, mas o vale não é o seu destino. O seu destino é a vitória que Deus já preparou. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale não é o fim, é apenas uma passagem. E quem caminha com Deus nunca está sozinho. Ele vai à sua frente como luz, ele caminha ao seu lado como amigo, ele te guarda por trás como escudo. Não permita que a dor de hoje roube a esperança do amanhã. Não permita que a voz do inimigo seja mais alta do que a voz de Deus. Não permita que as circunstâncias determinem a sua fé. A fé não se baseia no que você vê, mas no que Deus disse. E se Ele disse que você vai vencer, então você vai. Pode demorar, pode ser difícil, pode custar lágrimas. Mas a vitória é certa para aqueles que não desistem. E quando ela chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima foi regada no terreno, onde Deus plantou a sua vitória. Você vai perceber que cada noite escura apenas preparou o cenário para a luz da manhã. Você vai compreender que o silêncio de Deus não era ausência, mas preparação. Ele estava trabalhando nos bastidores, organizando tudo para que no momento certo o milagre acontecesse. Por isso, não desista agora. Você pode estar mais perto da sua vitória do que imagina. Continue crendo, continue esperando, continue caminhando. O Deus que começou a obra é fiel para completá-la. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que te chamou é fiel para te sustentar. E no final você vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Essa é a verdadeira vitória, guardar a fé até o fim. Então levante-se. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas você nasceu para vencer. Não porque você é forte, mas porque o Deus que habita em você é invencível. E quando Ele está no controle, não há derrota que prevaleça. Não há tempestade que dure para sempre. Não há vale que não termine. Você vai vencer. Não porque é fácil, não porque você merece, mas porque Jesus já venceu por você. Há algo poderoso em entender que o fim da nossa história já está escrito. Não importa as curvas do caminho, as quedas, as dores, as perdas ou as batalhas. Em Cristo, o desfecho é sempre a vitória. Quando entregamos a vida a Jesus, passamos a caminhar com a certeza de que nenhuma lágrima será em vão, nenhum sofrimento será desperdiçado, nenhuma luta será perdida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa está em Romanos 8:28 e ela não falha. Ainda assim, muitas vezes nos sentimos cansados, como se o fardo fosse pesado demais. É natural. Somos humanos, frágeis, limitados, mas é nesse ponto que se revela a grandeza de Deus. Ele não exige que sejamos fortes. O tempo todo, Ele apenas pede que confiemos. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quando lançamos o fardo, algo extraordinário acontece. A paz de Deus invade o coração e substitui o medo pela esperança. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus te livrou de situações que poderiam ter destruído você? Quantas vezes Ele te guardou de perigos que você nem percebeu? Quantas vezes Ele abriu portas que pareciam trancadas? Ou fechou caminhos que teriam te levado à destruição? Talvez você não tenha visto,
mas o cuidado dele esteve presente em cada detalhe da sua vida. Você está aqui hoje porque a mão do Senhor te sustentou. O inimigo pode até tentar te convencer de que você não vai conseguir, que você não é digno, que é tarde demais, mas a voz de Deus diz algo diferente. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa é a sua identidade. Você não é definido pelos erros que cometeu, pelas quedas que teve, pelas derrotas que enfrentou. Você é definido pelo amor de Deus, que é eterno, imutável e incondicional. E esse amor é o que te dá forças para continuar. Porque quando tudo ao redor parece desmoronar, é nele que você encontra refúgio. O salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Ele não é apenas um socorro distante, ele é presente. Isso significa que no exato momento em que você sente o peso da luta, ele já está ao seu lado, pronto para te sustentar. A vida cristã não é um caminho livre de pedras, mas é um caminho onde cada pedra se torna testemunho do cuidado de Deus. Cada dificuldade que você enfrenta hoje será motivo de gratidão no futuro, porque você verá que foi através dela que o Senhor te fez crescer, amadurecer e se aproximar mais dele. Nada é em vão quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. Até a dor se transforma em propósito, até as perdas se transformam em ganhos eternos, até as quedas se transformam em degraus para nos aproximar mais do céu. E é nessa perspectiva que precisamos viver, olhando não apenas para o presente, mas para a eternidade, porque tudo aqui é passageiro. As lutas, as lágrimas, as dores, tudo isso vai passar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você enfrenta hoje é momentâneo, mas a glória que Deus está preparando é eterna. E essa glória é infinitamente maior do que qualquer dor que você já tenha sentido. Por isso, não se prenda apenas ao que os seus olhos podem ver. Não limite a sua fé às circunstâncias atuais. Olhe além. Veja com os olhos da fé o que Deus já preparou para você. Ele tem uma herança incorruptível que não se perde, não se desgasta, não se desfaz. Ele tem uma coroa de justiça reservada para aqueles que perseverarem até o fim. Ele tem uma eternidade de paz, alegria e plenitude na sua presença. E essa esperança é o que nos mantém firmes, porque sabemos que a vida não termina aqui. A morte não é o fim para quem está em Cristo. É apenas o começo de uma vida plena com Ele. Essa é a maior vitória que Jesus conquistou por nós, a vitória sobre a morte. Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós também viveremos. Não existe notícia melhor, não existe esperança maior. Enquanto esse dia não chega, precisamos aprender a caminhar aqui com fé e perseverança. Não desista diante das lutas, não pare diante dos obstáculos. Não permita que as vozes do mundo abafem a voz de Deus. Continue caminhando, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, mesmo que seja apenas um passo por vez. Cada passo em direção a Cristo é um passo em direção à vitória. E quando o tempo tentar sugar as suas forças, lembre-se, a sua fonte é inesgotável. Deus não se cansa, não se fatiga, não diminui. Ele é eterno. E é desse Deus que você recebe força para prosseguir. Ele não te chama para viver de migalhas espirituais. Ele te convida a beber da fonte de águas vivas. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Essa é a promessa. Você não precisa viver vazio, porque Ele é a plenitude. Talvez você olhe para si mesmo e veja apenas fraqueza, mas Deus olha para você e vê um vencedor. Talvez você veja apenas limitações, mas Deus vê potencial. Talvez você veja apenas erros, mas Deus vê perdão. Talvez você veja apenas um caminho sem saída, mas Deus vê um futuro cheio de esperança. Porque os pensamentos dele são mais altos que os seus. E os planos dele são infinitamente melhores do que você pode imaginar. Por isso, entregue o seu coração. Não segure as rédeas da sua vida com medo de perder o controle. Coloque tudo nas mãos dele. Sonhos, planos, dores, dúvidas, medos. Ele sabe o que fazer. Ele nunca falhou e não será agora que vai falhar.
Ele é Deus, e Ele te ama com um amor que não conhece limites. E quando você estiver cansado, lembre-se de que pode se aproximar dele. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse convite continua de pé. Ele não está pedindo que você resolva tudo sozinho. Ele apenas pede que você vá até ele. O descanso que você procura não está em soluções rápidas, mas em uma entrega completa. A vitória não é sobre quantas batalhas você venceu com suas próprias mãos, mas sobre quantas vezes você entregou nas mãos de Deus. A vitória não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar com a ajuda do Senhor. A vitória não é sobre conquistar coisas materiais, mas sobre guardar a fé até o fim. E é isso que o Senhor quer de você, que não desista, que não se entregue ao desespero, que não permita que o inimigo roube a sua esperança. Continue crendo, continue orando, continue confiando, porque no tempo certo a promessa vai se cumprir. No tempo certo o milagre vai acontecer. No tempo certo você vai entender o porquê de cada coisa. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e ver que cada lágrima se transformou em sorriso, que cada dor se transformou em força, que cada batalha se transformou em vitória. Você vai olhar para trás e perceber que nunca esteve sozinho, que o Senhor esteve ao seu lado em cada passo da caminhada. Por isso, não desista agora. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Continue caminhando com fé, porque a promessa é real. O mesmo Deus que sustentou os heróis da fé está sustentando você hoje. O mesmo Deus que abriu mares, que fechou bocas de leões, que ressuscitou mortos. É o Deus que está cuidando de você. E no fim, quando a sua caminhada nesta terra terminar, você receberá a coroa da vida eterna. Essa é a vitória definitiva, aquela que ninguém pode roubar. A vitória de viver para sempre na presença de Deus, onde não haverá mais dor, nem choro, nem luto, nem despedidas. Apenas a plenitude do amor eterno do Pai. Então siga em frente. Mesmo cansado, siga. Mesmo em lágrimas, siga. Mesmo sem entender, siga. Porque o final já está garantido. Você vai vencer. Não porque a vida é fácil, mas porque Jesus já venceu por você. E é essa certeza que te sustenta. Em Cristo a vitória é certa.